Fala aí, turminha, tudo bem com vocês? Professor Tafarel aqui. Nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre a chegada dos europeus aqui no continente americano. Especificamente, nós iremos falar sobre os portugueses e os espanhóis quando eles chegaram ao continente americano. Por que eu não uso a expressão descoberta da América, descoberta do Brasil, descoberta da América Espanhola? Porque antes desses europeus chegarem aqui ao nosso continente, já existiam várias civilizações que viviam aqui. Civilizações essas que muitas delas eram muito mais com técnicas muito mais aprimoradas do que as técnicas que os povos europeus conheciam, entenderam? Por isso que eu não utilizo a descoberta do continente americano. Eu uso a expressão a chegada dos europeus ao continente americano, a invasão europeia ao continente americano. Tá legal? Essa é a expressão que eu utilizo porque, aí, se a gente for falar de descoberta, já viviam civilizações aqui. Que descoberta é essa? A gente tem uma invasão portuguesa, uma invasão espanhola no continente americano, invasão inglesa mais acima na América anglo-saxônica, tá legal? Então a gente vai falar dessa parte da chegada desses europeus no nosso continente americano. Como a gente já viu em algumas aulas anteriores, os primeiros países a se lançarem ao mar com a expansão marítima foram Portugal e Espanha, né? Aí, primeiramente, a gente teve Portugal. Por que Portugal? Porque Portugal ele contava com algumas vantagens em frente a outros países. Por exemplo, Portugal ele já era um estado centralizado com a Revolução de Avis do século XIV. A gente viu isso também nas aulas de absolutismo, quando Portugal se torna um estado absoluto. Tem um rei único lá onde Dom João, lembra lá do Dom João? A gente viu até a imagem do Dom João feio pra caramba, vocês viram da feiura do Dom João? Então isso já é uma vantagem para Portugal. Portugal já é considerado uma monarquia centralizada onde o rei tem total poder. Ele não é mais aquele estado fragilizado, fragmentado, onde os nobres mandam mais do que o próprio rei. Beleza? Portugal também contava com o financiamento da burguesia. Lá tinham os burgueses que eles estavam apoiando a monarquia e apoiava também essas aventuras ao mar. Outra coisa, Portugal ele apresentava uma condição geográfica muito favorável. Vamos olhar aqui no mapa, Portugal. Ó, a gente vai olhar Portugal bem aqui, ó, na Península Ibérica. Estou bem focando em Portugal aqui para vocês, ó. Tá legal? Outra coisa, Portugal ele contava com algumas inovações técnicas, como o uso da caravela, o uso do astrolábio, o uso da bússola, como nós vimos nas nossas aulas de grandes navegações. Não está lembrado? Volta lá nas aulas de grandes navegações, da expansão marítima portuguesa, que vocês vão recordar esse assunto sobre as inovações tecnológicas, a utilização da bússola, a utilização da caravela, a utilização do astrolábio. Eu posso voltar aqui só para mostrar a vocês o que seria uma caravela, que é um barco muito mais rápido para navegação, tá? A gente olha aqui as velas. A gente olha a bússola, que é um objeto que é utilizado para localização. O astrolábio também é utilizado para localização. Um quadrante também é utilizado para localização. Então, são objetos tecnológicos que vão ajudar na navegação. E a gente tinha também em Portugal uma escola destinada aos desenvolvimentos náuticos.
Tá? O que que é isso? Desenvolvimento de técnicas náuticas, desenvolvimento de técnicas para navegação. Essa escola é chamada de Escola de Sagres. Então aí a gente vê essas vantagens que Portugal tinha acerca dos outros países, dos demais estados que estavam se formando ainda. Vamos lá, vamos listar aqui. Primeiro, Portugal já era um estado centralizado, beleza? A Revolução de Avis vai proporcionar isso, colocando o Dom João I no poder. Portugal já contava com o financiamento da burguesia. Portugal tinha uma posição geográfica muito favorável, que tinha saída para o mar. Portugal contava com inovações tecnológicas como a caravela, a bússola, o astrolábio, o quadrante. E Portugal tinha dentro de seu território uma escola para estudos náuticos. Beleza? Então, isso aqui tem alguma explicação por que Portugal foi o primeiro país a começar a se destacar nas grandes navegações. Então, a gente vai chegar a alguns motivos para essa expansão, que inicialmente ela era para acabar com o monopólio dos comércios de genoveses e venezianos. Por quê? Os genoveses e venezianos, eles que dominavam as rotas de comércio entre o Oriente e o Ocidente, principalmente a especiaria, que era muito valiosa na Europa, lembra disso? Das especiarias, perfumes, temperos, essas coisas utilizadas para tornar o sabor da comida mais agradável, além disso, para também fazer com que a comida ela demorasse mais tempo para estragar. E, além disso, tinha os perfumes também, que eram muito valiosos na época. E por que eles vão procurar essa nova rota por mar? Porque o comércio por terra tinha sido tomado pelos turco-otomanos em 1453, com a tomada de Constantinopla, que era onde hoje é a Turquia. E aí esses otomanos, eles formam um império e mantêm ali esse controle, controlando quem passaria por ali. Seria muito mais difícil chegar por terra ao Oriente. E aí a gente vai a algumas conquistas. Dom Henrique de Avis conquista Celta no norte da África. Gil Eanes vence o Cabo do Medo. Bartolomeu Dias vence o Cabo das Tormentas, cá embaixo, no sul da África, onde hoje é a África do Sul. Cristóvão Colombo ele chega à ilha de São Salvador, no Caribe. Então, Cristóvão Colombo ele chega ao continente americano, tá? Em 1492. Vasco da Gama chega às Índias em 1498. E Pedro Álvares Cabral ele começa a sua aventura saindo de Portugal até chegar ao continente americano, nessa terra onde a gente conhece hoje como território da Bahia. E aqui tem alguns trechos de uma carta explicando esse trajeto. A partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, foi segunda-feira, 9 de março. Sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Gran Canária, e ali andamos todo aquele dia em calma, à vista delas, obra de 3 a 4 léguas. Domingo, 22 do dito mês, às 10 horas, pouco mais ou menos, ouvemos vista das ilhas de Cabo Verde. Na noite seguinte, segunda-feira, ao amanhecer, se perdeu da frota Vasco de Ataíde com sua nau. Sem haver tempo forte nem contrário para que tal acontecesse,
fez o capitão suas diligências para o achar a uma e outra parte, mas não apareceu mais. E assim seguimos para o nosso caminho por este mar de longo. 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra, os quais eram muitas quantidades de ervas compridas, a que os maremantes chamam botelho, assim como outras a que dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam de furabuchos. Neste dia, 22 de abril, houvemos vista de terra, primeiramente, de um grande monte, muito alto e redondo, de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos ao monte alto. O capitão pôs o nome de Monte Pascoal, e a terra da Vera Cruz. Então, eles estão se referindo ao território brasileiro quando eles chegaram, os portugueses chegaram ao território onde hoje é o Brasil. Aqui seria o desembarque de Cabral em Porto Seguro. Porém, essa é uma pintura feita posteriormente. Tá legal? Ela não é pintura da época, é pintura posteriormente feita do desembarque de Pedro Álvares de Cabral em Porto Seguro, de Oscar Pereira da Silva. A gente vai falar do Américo Vespúcio, 1454 até 1512, foi quando ele viveu. Quem não sabe, o nome Continente América é em homenagem a Américo Vespúcio. Tá bom? Ele foi um mercador, um navegador, um geógrafo, um cosmógrafo italiano e explorador de oceanos ao serviço do reino de Portugal e da Espanha, que viajou pelo então Novo Mundo, escrevendo sobre estas terras ao ocidente da Europa. O continente europeu chamava as terras que foram encontradas ao ocidente da Europa de Novo Mundo. Então, o continente americano, para eles, era considerado Novo Mundo. E Américo Vespúcio, ele foi um dos principais escritores para as coroas portuguesas e espanholas, descrevendo como seria, como estava, como eram essas terras, mandando correspondências para esses reis. Martin Waldseemüller, cartógrafo alemão cujo planisfério foi, em 1507, o primeiro a mostrar e nomear o continente americano. Aqui a gente vai ver uma charge, tá? Mares antes nunca navegados, as dificuldades para viajar no século XVI e XVII faziam com que poucos viessem ao Brasil, porque fungos, bactérias e parasitas de todo tipo se espalhavam pelas embarcações, desde varíola, tuberculose até a difteria. Todo tipo de doença dominava os barcos. Dos 160 marujos que embarcaram com Vasco da Gama para as Índias, 120 morreram no caminho. Os corpos eram jogados ao mar. Ninguém tomava banho nem trocava de roupa, o que propiciava o surgimento de pulgas e piolhos. Em caso de fome extrema, ratos que corriam pela embarcação eram cozidos e comidos ao mar, cozidos em água do mar. As necessidades fisiológicas eram feitas a bordo do navio, tá? Animais vivos acompanhavam a viagem, oferecendo carne e leite. Eram estocados em um porão úmido cerca de 50 toneladas de biscoito, 50 mil litros de vinho, 100 mil litros de água, 10 toneladas de carne e 1 tonelada de sardinha salgada. Ou seja, as condições de viagem eram péssimas. As consequências da expansão marítima europeia. As econômicas. Mudança no eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico. Tá? Agora passa-se a focar muito mais no Oceano Atlântico do que no Mar Mediterrâneo. O crescimento do comércio internacional com o aumento da circulação de mercadorias. Então, as mercadorias começam a circular cada vez mais.
grande afluxo de riquezas, metais preciosos e novos produtos para a Europa, provenientes do comércio e da exploração colonial. Lembra lá do metalismo, do bulionismo, que era a acumulação de metais preciosos? O continente americano ele vai ser riquíssimo, principalmente a da América Espanhola. As terras que a Espanha conquistar, ó, chupetinha. A Espanha vai se dar bem, porque as terras espanholas serão muito ricas em metais preciosos. O Brasil também, o continente onde vai ser o Brasil, porém, os portugueses vão demorar a encontrar esses metais preciosos. As consequências políticas da expansão marítima europeia. A formação de impérios coloniais, esses impérios vão formar colônias nessas terras descobertas. As monarquias nacionais, os estados absolutistas, eles vão se fortalecer, e a ascensão de Portugal e Espanha como potências europeias da época. As consequências culturais e científicas, a difusão da cultura europeia e do cristianismo. Vão se juntar duas culturas, onde duas coisas que os europeus julgam ser ótimas para eles, mas a gente não, para os outros povos, a gente não pode concordar sem olhar a história dos outros povos, que é o eurocentrismo. Mas, professor, o que é isso? É a cultura europeia no centro de tudo, como a cultura certa a ser seguida, a cultura europeia. Isso é chamado de eurocentrismo. É a visão do europeu que importa, e a visão do europeu, o estilo de vida europeu, a cultura europeia é baseada no estilo cristão. Então, aqueles povos que viviam aqui no continente americano, esquece a cultura deles, esse povo é tudo sem cultura. Vamos levar a cultura europeia para eles, vamos levar a civilização. Essa era a visão do europeu, tá legal? Não é a minha visão, não, a visão dos povos europeus, a visão eurocêntrica. Uma revolução dos conhecimentos técnicos e científicos, a dominação e a aculturação dos povos nativos da América. A gente tem aí a dominação desses povos e a imposição da cultura europeia acerca desses povos. Professor, mas como você está falando que Portugal e Espanha, eles foram pioneiros nessas grandes navegações e foram os primeiros a chegar no continente americano. Mas como que ficou dividida qual terra seria para quem? Primeiro, a gente vai ter uma bula intercoiteira, tá? Que ela vai dividir o Novo Mundo entre Portugal e Espanha através de um meridiano situado a 100 léguas a oeste do Cabo Verde. Essa foi a proposta portuguesa, é a linha azul, e a proposta espanhola, a linha vermelha na vertical. Porém, essa proposta, nenhum dos dois vão chegar a um acordo, tá? Se a gente olhar aqui, a proposta portuguesa e a espanhola são muito diferentes uma das outras. Então, eles não vão chegar a um acordo e teremos, em 1494, uma nova divisão, que é o Tratado de Tordesilhas, que é esse tratado que vai valer a divisão. A gente vai olhar aqui, a gente vai ver como ficou dividido. O território português é a pontinha aqui onde tem o Brasil, tá? E o restante passou a ser o território colonial espanhol. Esse tratado fazia o quê? Esse tratado definia como a linha de demarcação um meridiano 370 léguas a oeste da ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde. As linhas, as terras a oeste desse tratado seria da Espanha e a leste do Brasil. Mas como assim? A gente olhando aqui, as terras que estão no ocidente da Espanha e no oriente do Brasil. É só a gente olhar e ver aqui. Eu falando para vocês e olhando para a tela, as terras que estão à esquerda da Espanha
e as terras que estão à minha direita seriam de Portugal. Tá? Eu não estou falando do Brasil, mas eu estou falando de Portugal, é porque o Brasil está aqui na minha cabeça que eu estou olhando no mapa. Então, as terras da América, as terras da Espanha foram as terras do oeste e as terras de Portugal, o leste. Então, a minha esquerda, ó, olha aqui, esquerda, ó, esquerda, Espanha, direita, Portugal, beleza? Foi assim que foi dividido esse território através do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi um tratado que ele vai dividir quais territórios serão de Espanha e quais territórios serão de Portugal. Eles utilizaram como base a ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde. Tá beleza? Essa aula vai encerrar aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a aula. Tá legal? A gente falou sobre como esses europeus, principalmente os espanhóis e portugueses, chegaram no continente americano, como eles fizeram a divisão dessa terra, como eles chegaram a esse território. E, só para finalizar, essa ideia de que eles chegaram aqui por acidente, ó, esquece isso, tá? Eles sabiam que existiam terras, sim, ao ocidente do continente europeu. Já havia relatos, beleza? Só essa dica para vocês. Tchau, tchau. Fiquem bem. Até a próxima aula. Quem puder, fique em casa. E aquele abraço. Bons estudos para todos.